Agora vamos meditar naquilo que Deus tem para nós nesta manhã. E gostaria de trazer inicialmente à lembrança dos irmãos as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo ao se dirigir aos primeiros discípulos que ele convidava para que o seguissem. E àqueles que o cercavam, dizia ele: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é? Ele dizia também: vós sois sal da terra e luz do mundo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mostrando aos seus discípulos os novos desafios que se apresentavam a eles agora de viver uma vida diferente daquela que aqueles que não o seguiam viviam. Uma vida que mostrasse realmente transformação, de tal modo que o testemunho dos seus discípulos servissem de motivação para que outras pessoas procurassem também seguir a Jesus. Aquelas palavras de Jesus, dirigidas àqueles discípulos, por certo, também nos alcançam hoje. E creio, meus amados irmãos, que à semelhança daqueles primeiros discípulos de Jesus, lá no seu ministério, que começaram a acompanhá-lo e prosseguiram firmes até o momento que se separaram de Jesus quando ele foi levado, quando ele subiu aos céus, prometendo voltar para levar aí então consigo, com ele, toda a sua igreja. Eu creio que aqueles princípios que Jesus colocou junto aos seus discípulos também se referem a nós hoje. Eu creio que Deus espera que nós sejamos hoje sal da terra e luz para o mundo. Eu creio que Deus deseja que o nosso testemunho, junto às pessoas ou àqueles que estão ao nosso redor, seja tão evidente de uma transformação de vida que essas pessoas sejam, por certo, impactadas e motivadas a buscarem também a Jesus. Eu creio que ainda hoje Deus requer de nós que as nossas ações sejam como que o resplendor, o resplandecer da luz de Cristo no mundo, para que o Senhor seja glorificado neste mundo através de nossas vidas. No entanto, eu também acredito que para nós se apresenta um grande desafio. Como nos é possível viver uma vida cristã de tal maneira que nós possamos refletir aqui os ideais de Deus, os propósitos de Jesus de testemunho, para que as pessoas que nos cercam sejam levadas ou motivadas a conhecer a Jesus e a entregar a ele as suas vidas. Como podemos viver neste mundo mal que vivemos, neste mundo onde o pecado, onde toda a sorte de mazelas se apresenta de maneira tão contundente? Neste mundo tão mal, como podemos viver uma vida cristã real, fazendo diferença no mundo? Como é que as pessoas podem, de fato, ver Cristo em nossas vidas, no nosso viver? No mundo onde a corrupção, ela graça, devastando todas as estruturas no terreno político, onde os valores morais, eles cada vez mais se degradam, onde a sociedade, ela caminha para
uma descida vertiginosa para a imoralidade. E esses males sociais, eles fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, já foram incorporados ao nosso modo de viver no mundo, de ser no mundo, de ver o mundo. Como ser diferentes, então, neste mundo? Como podemos ser? Porque esse é o desejo de Deus. Eu acredito que diante de nós vejamos esse grande desafio. Como eu posso viver uma vida de tal maneira que realmente eu mostre que eu fui transformado pelo poder de Deus? Como eu posso ser uma nova criatura num mundo onde se propõe que tudo seja relativo, que tudo seja moldado aos padrões deste mundo, aos padrões morais, aos padrões sociais, corrompidos por causa dos valores que são impostos ao homem no mundo de hoje. As ideologias, aos costumes, à cultura. Como é que podemos viver uma vida realmente sendo sal da terra e luz do mundo? Uma expressão figurada que Jesus usou para mostrar as transformações ou as diferenças que deviam fazer parte da vida dos seus verdadeiros discípulos. E somos nós hoje esses discípulos. Ele falou isso lá, mas hoje nós somos os discípulos de Jesus. Como hoje nós podemos ser fatores de referência, de diferença no mundo? Talvez você se depare com esse desafio, porque eu me deparo com ele todos os dias. Nas salas de aula, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com alguns alunos. Alunos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, do fundamental ao médio, e tenho tido a oportunidade de conviver com alguns alunos que professam a fé em Cristo. A nossa escola é uma escola laica, o nosso país é um país laico. E lá eu não posso, em tese, fazer um sermão. Mas lá eu posso testemunhar. E eu tenho compartilhado com alguns alunos, eles vêm a mim, me perguntam, alguns perguntam até, vem cá, de que igreja o senhor é professor? E muitos já sabem que sou pastor. De que igreja, senhor? E quando eu digo que é daqui de Santa Maria, eles moram lá na periferia, lá no limite com Diadema. Professor, é muito longe. Estou quase alugando um ônibus para trazê-los aqui. Mas aí eu tenho compartilhado com eles, e muitas vezes tentado levá-los a uma reflexão, perguntando a eles, vem cá, como vocês querem mostrar que realmente são servos de Jesus, são discípulos de Jesus? Porque alguns, eles têm lá a coragem de levar a sua Bíblia. Eu me lembro de ter ouvido numa das reuniões de conselho, uma professora reclamando de que na sua aula, ou em algumas aulas, alguns alunos, ao invés de estarem prestando atenção na matéria, estavam abrindo suas Bíblias e lendo. Não é a melhor maneira. Eu falei, vou conversar com esses alunos. Mas, por certo, eles queriam, de alguma maneira, mostrar a sua fé. Mas eu chamei-lhes a atenção, porque mesmo alguns desses que estavam querendo mostrar a sua fé em Jesus, quando eles se reuniam com os outros colegas, muitas das suas ações não correspondiam às expectativas de Jesus, e eu pude então, e tenho podido dizer a alguns, vem cá, olha, você precisa mostrar Jesus, não pelo que você fala, mas na sua vida. É a sua luz que deve, é a sua vida que deve refletir Jesus.
E eles têm sido levados a pensar. E eles têm se acercado para a gente compartilhar, muitas vezes. Como é? Mas eu sei, irmãos, que esse é o nosso grande desafio. Como eu posso ser, de fato, sal da terra e luz do mundo hoje? Neste mundo que jaz no maligno. Quando amar o mundo, dizia João, é estar contrário aos propósitos de Deus. Como eu posso ser então diferente se eu vivo neste mundo? Vamos tentar encontrar um caminho para esta questão que de repente parece até um dilema. E pode ser. É aquela situação em que nós nos deparamos com uma situação que requer de nós uma decisão, mas há outro caminho que muitas vezes também nos atrai. Eu creio que esse mesmo dilema viveram os discípulos de Jesus lá no primeiro século. Vamos ver isso. Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão. Vou pedir-lhe agora que você tenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar um pouquinho juntos na palavra de Deus. Vou ler um texto muito conhecido, talvez todos o saibam até de cor, mas sempre é bom ler o texto. Capítulo 12 de Romanos, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vou pedir aí a ajuda da nossa contra-regra lá de imagem e som, que, por favor, projete o texto, visto a variação de versões que nós temos. Então, para termos uma leitura harmônica, vamos fazer a leitura seguindo aí a ajuda lá dos nossos irmãos. Capítulo 12 de Romanos, versos 1 e 2, se possível. Está chegando. Vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Leiamos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, na sua carta escrita aos crentes da igreja em Roma. Esta carta que Paulo escreveu aos romanos, possivelmente, ela tenha sido escrita entre os anos 57 e 58 da era cristã. Por que possivelmente? Porque quando nos referimos a datas, em alguns aspectos e fatos da Bíblia, não temos normalmente, às vezes, a precisão do registro. Até porque
os textos bíblicos, de alguma maneira, eles não seguiram um objetivo necessariamente histórico, de registro. Então, determinados fatos são dados estimados, a partir de algumas referências que se tem para se alcançar essas informações. Então, à luz das informações disponíveis, se tem uma ideia de que a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela teria sido escrita de Corinto, no final da sua última viagem missionária, quando ele estava preparando-se para retornar a Jerusalém, levando consigo ofertas que haviam sido recolhidas dos crentes gentios para ajudar os crentes da igreja em Jerusalém, que estavam passando por uma dificuldade econômica muito grande. Então, os crentes gentios das igrejas que ele havia organizado, e, por certo, outros irmãos, levantaram uma oferta significativa e enviaram, através de Paulo, uma comitiva, que estavam se preparando para ir a Jerusalém. E lá eles estariam, então, levando esta oferta. Então, ao final dessa última viagem missionária, Paulo, que permaneceu aproximadamente 3 meses em Corinto, ele teria escrito essa carta àqueles irmãos em Roma, igreja que não era conhecida de Paulo pessoalmente. Não, a igreja em Roma não foi resultado do trabalho de Paulo. Os crentes em Roma talvez tenham ouvido sobre Paulo pelos relatos levados pelos crentes que circulavam nas regiões ali do Império Romano e, por certo, informavam do trabalho que aquele homem de Deus estava realizando. Mas Paulo não foi o organizador da igreja de Roma, mas Deus o usa para escrever àqueles irmãos, entendendo dar-lhes algumas orientações. Então, a carta aos Romanos, ela é produto, por certo, da orientação a Paulo, para que orientasse os crentes em Roma, da maneira como eles deveriam conduzir suas vidas, visto que eles estavam vivendo num momento difícil no mundo, e principalmente naquela cidade tão corrompida, onde todos os males e mazelas e pecados eram encontrados e faziam parte da vida comum do povo de Roma. Há uma série muito interessante que está sendo veiculada na TV Bandeirantes. Chama exatamente Roma, só que ela passa muito tarde, às vezes eu assisto e não. E ali você tem um retrato, pelo menos um retrato, mas é um retrato significativo, que lhe dá pelo menos algumas ideias, facetas do que era a vida da Roma antiga. Essa Roma onde esses irmãos viviam. Mas a carta aos Romanos, ela, de alguma maneira, ela nos pinta também um retrato que nos permite entender qual era o mundo que aqueles crentes em Roma viviam. E precisavam viver uma vida que agradasse a Deus. Vamos, pelo menos, ver algumas facetas dessa situação da cidade de Roma. Abra o capítulo 1 agora na carta aos Romanos. Ainda na carta aos Romanos. Há coisas até que nós pensamos que são novas quando as ouvimos ou quando elas são veiculadas e as informações nos chegam. Mas, irmãos, como precisamos nos informar e ver como a palavra de Deus ela é atual. Vejam lá o capítulo 1, na carta aos Romanos. O que Paulo fala da cidade de Roma. Não vou ler os primeiros versos, porque os primeiros versos são a apresentação que ele faz de si para aqueles irmãos, saudações. Eu vou ler a partir do verso 16, onde ele faz uma declaração profunda das suas convicções de fé. E ele diz assim, capítulo 16, capítulo 1, versos a partir de 16. Obrigado. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ali em Roma havia uma comunidade judaica muito grande, mas a igreja, por certo, é uma igreja formada, na maioria, de pessoas chamadas gentias, aqueles que não tinham origem judaica, Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito.
mas o justo viverá da fé. E agora ele pinta o retrato. Vejam que retrato é esse que ele pinta. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências ou desejos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, aquele humanismo que nós vimos florescer depois da Idade Média, irmão, isso é coisa velha, isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga, não é coisa nova. Essa tendência de negar que Deus é o Criador, isso não foi Darwin que criou. Ele está reproduzindo pensamentos antigos, das especulações dos filósofos, que queriam dizer que o mundo surgiu da junção de átomos, ao acaso. Então, essas especulações que hoje parecem novas, irmãos, são coisas antigas. Mas vamos continuar lendo o texto. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O homem é o centro de tudo. Está aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmãos, lesbianismo, homossexualismo é coisa velha. O pecado jaz no coração do homem, sem Deus, que nega o Senhor ou que quer negá-lo. E semelhantemente também o varão ou os homens, os varões ou os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns com os outros, varão com varão, homem com homem. É isso aí. Então não é coisa nova. Cometendo a torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Tanto estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. Todos os males que vemos hoje estavam lá, na capital do mundo, no primeiro século do cristianismo. E com uma força poderosa, envolvendo toda a sociedade. E é nessa sociedade que emerge um grupo de servos de Deus, que quer viver uma vida agora diferente, testemunhando de Jesus. Como viver nesse mundo? Uma vida transformada. Esta era a grande questão com a qual eles se depararam e que nós nos deparamos hoje. O mundo precisa ver-nos diferentes. Como isso vai acontecer em minha vida, em sua vida? Depois de discorrer sobre vários assuntos, neste livro, até o capítulo 11, Paulo, então, agora ele vai começar a tratar de uma maneira prática, junto àqueles irmãos. Irmãos, o que fazer, então? O que fazer?
Porque lá no capítulo 6, vejam o que ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, ou seja, transbordante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora, como não viver no pecado? Esta é a grande questão. E a orientação da palavra de Deus é segura para todos nós. Que saída nós temos hoje, neste mundo? Eu sei que você quer viver uma vida plena no Senhor, e nós queremos. E é isso que Deus quer. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas. E como fazê-lo? E aí Paulo dá, então, a sua receita. Uma receita prática. E aqui ele usa uma palavra apelativa. A gente sabe, né, que o verbo, quando ele está lá na forma imperativa, ele tem pelo menos dois sentidos. Ele pode ser ordem, faça isto. Não é? Eu posso usar esse verbo. Cadê a Lívia? Lá é assim, né, Lívia? Faça isto. Sim, Senhor. Não tem discussão. Cadê o Alessandro? Não é assim, Alessandro? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? O verbo, na forma, né, nesse modo imperativo, ele tem essa força de ordem. No entanto, ele tem também uma outra conotação. E é a que Paulo usa aqui. A palavra lá tem esse sentido. Rogo-vos, ela serve de apelo, é um pedido intenso. Aqui Paulo não está dando ordem aos crentes. Não há como dar ordem a crente, irmão, viva assim. Deus não faz isso. É consciência. E ele usa aqui ele usa o sentido apelativo do verbo. Rogo-vos, eu apelo, eu clamo, eu imploro aos irmãos. E qual é a base desse clamor, desse apelo? É a compaixão de Deus. A misericórdia de Deus. Que é a causa de nós não sermos consumidos por causa dos nossos pecados. Ouço algumas vezes pessoas dizendo, não, porque Deus só faz para quem merece. Irmão, nós não merecemos. É graça, é favor. Ainda hoje, crentes falando, não, porque é isso. Ontem eu estava conversando com o irmão, ele falando isso, porque alguns merecem. Eu falei, quem é que merece? A compaixão, as misericórdias de Deus devem nos constranger, devem nos mover e nos quebrantar, a nós fazermos aquilo que Ele requer de nós. E aí Ele vai dizer que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu sei que vocês já ouviram falar isso aqui uma porção de vezes, só estou dando ênfase. E Paulo estava baseado em quê? Nos costumes prevalecentes lá na sociedade. Haviam os sacrifícios que eram feitos pelos povos nas suas práticas religiosas, sacrifícios de animais, como faziam os judeus ainda. Mas havia também o sacrifício de vidas humanas, consagradas a entidades tidas como divindades, na concepção pagã, mundana, distanciada de Deus. Havia um chamado Deus Moloque, e vem lá desde o Velho Testamento, que a quem as criancinhas eram sacrificadas no fogo. Tem um tal rei Manassés, rei judeu, que desviando-se do Senhor, o texto bíblico diz que ele foi oferecer seu filho a Moloque. Mesmo nas arenas, onde os gladiadores
que tem, de certa forma, um reflexo hoje no UFC, né? Não é nenhuma crítica, será? Mas os gladiadores, não é? Que nas arenas lutavam para sobreviver, muitos deles eram consagrados a deuses, e as suas vitórias nas mortes dos seus oponentes eram consagradas aos deuses. Vidas sacrificadas, mortes. Mas aqui o apelo de Deus é que nós sejamos oferecidos a Ele não como um sacrifício morto, mas sacrifício vivo. Oferecer o que? O nosso corpo, a nossa vida. E Paulo vai falar sobre a importância do nosso corpo. Ele vai discorrer sobre isso. Ele fala aos coríntios: irmãos, os vossos corpos são o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. É esse corpo através do qual o meu ser se manifesta, que você se manifesta ao mundo. É esse corpo que deve ser consagrado a Deus, para que tudo aquilo que venhamos a fazer e ser, seja entregue ao Senhor como oferta viva, que se traduza num culto racional, agradável ao Senhor. E aí surge uma palavra que tem hoje perdido sua força: santo. Porque ele é separado do pagão, do mundano, do pecaminoso. É óbvio que nós não temos forças em nós mesmos para vencermos a força do pecado que quer dominar sobre nós. Mas para isso, o Senhor nos deu o seu próprio Espírito, que quando consagramos nossas vidas a Ele, rendidos a Ele, Ele nos dá as forças que nós não temos por nós mesmos. E aí Paulo podia dizer de si mesmo, ou dele mesmo: aí já não sou eu mais quem vivo, aí é Cristo que vive em mim. Vivendo no mundo, sem ser do mundo. Testemunhando do Senhor, glorificando a Deus. Por isso, meus amados irmãos, trago-lhes esta manhã esse grande desafio que, para todos nós, o Senhor quer que vivamos de modo a agradá-lo, testemunhando dele, porque as pessoas aí vão ser impactadas. A sociedade vai ver a luz de Cristo. Todos esses males que nos cercam, eles poderão ser afetados. As pessoas serão afetadas a buscar sair, a conhecer a Jesus, pelo nosso vivo testemunho de Cristo. Fica aqui então o apelo de Deus para nós. Hoje nós podemos viver uma vida agradável a Ele, e Ele quer isto. Busquemos vivê-la, deixando que Ele dirija nossas vidas, consagrando a Ele todo o nosso ser. E fazendo isso, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém.